Bem-vindos à aula 2. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou na aula passada, que é falar sobre a radiação de cargas aceleradas. Na última aula a gente chegou nesses dois resultados, as componentes de campo da radiação, ou seja, o campo perpendicular àquele campo eletrostático. A gente tem o campo elétrico e o campo magnético aqui para calcular o vetor de Poynting da radiação, que vai ser simplesmente a multiplicação, né? O módulo vai ser simplesmente a multiplicação do campo elétrico pelo campo magnético. Nessa multiplicação a gente vai tirar um c ao quadrado ali e falar que é 1 sobre μ0 ε0, para cortar esse μ0 aqui e esse ε0 aqui. Então a gente vai chegar numa expressão para o vetor de Poynting da radiação que tem esse módulo e aponta na direção R chapéu. E aí só rearranjando os termos para eu deixar dois quocientes aqui. Um que tem só as constantes, né? Carga, ε0, velocidade da luz ao cubo. E aí o outro que tem as componentes das variáveis do nosso problema. Então vai depender do módulo da aceleração ao quadrado, vai depender do seno ao quadrado de θ e cai com 1 sobre r ao quadrado. Essa expressão aqui fica melhor entendida se a gente redesenhar um pouquinho a geometria do problema. Então, imagina, eu tenho um vetor aceleração aqui, apontando para cima. Esse daqui vai ser o ângulo θ, então é um ângulo como se fosse um ângulo polar com relação à direção da aceleração. Então, como depende do seno, o seno de 0 é 0 e o seno de 180 é 0 também. Então, uma partícula acelerada, uma carga acelerada, ela não vai emitir radiação na direção da aceleração. Não confundam direção com sentido. Tá? Então, a direção quer dizer que ele não emite nem no sentido e nem contrário ao sentido da aceleração. Certo? Então, a emissão vai ser 0 nessa direção aqui, e aí ela começa a aumentar conforme esse ângulo θ aumenta, até o valor máximo, né, na direção perpendicular à aceleração. Então, a máxima emissão de uma carga acelerada vai ser na direção perpendicular à aceleração. Olhando aqui para os campos, se o meu campo elétrico perpendicular está nessa direção aqui, como a gente viu lá no desenho da aula passada, então o campo magnético vai ter que estar entrando nesse plano, tá certo? Para eu fazer E vetor B e dar o meu vetor de Poynting na direção radial, certo? Não é na direção menos radial, né? Não tá, a energia não está entrando na carga, ela está saindo. Então tem que tomar cuidado aí com esse produto vetorial para a gente saber em que direção que está o campo magnético nesse instante. E aí eu tenho um gráfico 3D aqui da emissão, né, do módulo desse vetor de Poynting no espaço. Então é como se fosse uma rosquinha, né? Então a gente olha aqui no eixo, não tem emissão, o módulo é 0, e aí ele começa a aumentar conforme eu vou aumentando esse ângulo θ. A gente pode tentar imaginar essa rosquinha um pouco mais achatada, né, para enfatizar a questão que a emissão é máxima na direção perpendicular à direção da aceleração. E aí, o último passo é a gente calcular a potência total irradiada, que a gente colocou lá no começo da outra aula. Eu tenho a fonte, eu vou imaginar uma superfície esférica e eu quero calcular o fluxo do vetor de Poynting através dessa superfície, que vai me dar a potência total irradiada. Então, é simplesmente eu integrar o resultado que a gente obteve em coordenadas esféricas. Então, eu vou ter aqui r dθ vezes r seno θ dφ. Então, vai ficar r ao quadrado seno de θ dφ dθ, e eu tenho que integrar essa expressão aí. Basicamente, eu vou ter uma integral de 0 a 2π no ângulo φ e uma integral de 0 até π no ângulo θ. Então, vai ficar essa expressão aqui, vai dar uma integral do seno ao cubo de θ. O resto eu vou tirar da integral, que são constantes apenas, e eu já fiz a integral de 0 a 2π no ângulo φ. Para fazer essa integral de seno ao cubo de θ tem várias formas. A gente pode separar, né, um seno ao quadrado aí, falar que é 1 menos cosseno ao quadrado de θ e fazer uma substituição de variáveis, separar em duas integrais, enfim. A gente chega num resultado, numa potência total irradiada que vai com a carga ao quadrado, a aceleração ao quadrado, dividido por esse denominador aí. Então, só para ilustrar o final, essa é a potência total. Não depende do ângulo θ, porque a gente integrou já no ângulo θ, a gente fez a integral em todo o espaço, né, toda a superfície esférica. E aí, se eu pegar uma carga em movimento
né, esses petelecos que eu dei, né? Dou um peteleco para cima, depois dou um peteleco para baixo, né? Então estou dando pulsos de aceleração só para dar uma revisada no que a gente viu. A única coisa ruim desse GIF é que essa asa de borboleta aqui, ela está mais esticada na direção vertical, né? Eu acharia melhor se essa elipse estivesse mais esticada nessa direção perpendicular à direção da aceleração, para indicar onde é a maior emissão. Mas a cor, né, ele faz um uso bom da cor, então a gente vê aqui na direção da aceleração. Está praticamente branco e aí vai tendo um amarelinho claro que vai ficando cada vez mais escuro conforme eu me aproximo da direção perpendicular à direção de aceleração, né? E aí tem uma retinha vermelha, que é aquela retinha vermelha que a gente desenhou lá na outra aula, que é a dobra no campo elétrico, que essa aceleração está causando. Então, por hoje era só. Façam atividade no Moodle para contabilizar a presença e até a próxima.